Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com Dados. Lembrando que esse programa é toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, trazendo hum, informações maravilhosas sobre esse universo de dados. E lembrando que esse é um programa oferecido pela BLR Data. É isso aí, gente, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Lembrando o seguinte, tá? Nós estamos transmitindo essa live, esse webinar, tanto na Digital Edu, que é a plataforma oficial, quanto nas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Facebook. Então, assim, ó, se você quiser assistir apenas, e pode fazer sua pergunta no chat, pode colocar seus comentários, que nós estamos verificando aqui também, tá bom? Mas se você quiser ter o direito ao certificado de participação do encontro, é um certificado de 1 hora, ok? Então, todo encontro tem emissão de certificado. Você tem que assistir da Digital Edu, ok? Então, quem está nas redes sociais, vem para a Digital Edu, faz um cadastro gratuito, o QR Code está na tela, ou digita digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito e acessa a live, a primeira live de hoje, tá bom? E outra coisa que eu queria falar para quem já está aqui com a gente na Digital Edu, é uma coisa bem interessante. Eu vou compartilhar a tela rapidinho aqui, para não ter, vou ser bem rápido, bem breve, para não tirar o tempo, que o Bergson já está aqui nos bastidores aguardando eu chamá-lo, tá? Quando vocês acessarem a Digital Edu, tá? Quem já estiver aqui dentro pode fazer o seguinte: nós lançamos semana passada, tá? É, uma funcionalidade nova que é a cabine de fotos, ok? Então, assim, quando você estiver no ambiente da live, por exemplo, que o ambiente da live hoje é esse aqui, ó. Vocês estão nesse local aqui, ó. Cadê, gente? Vamos lá. Ó, tá aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem. Então, vocês estão aqui, tá? Que é onde eu falando aqui na lateral. Na parte superior tem meu painel. Para você não sair da live, clica com o botão direito, pode esperar a live acabar também, e vai abrir o seu painel, que é este aqui. E você vai clicar em cabine de fotos. Ao clicar em cabine de fotos, você pode ver o mural ou tirar uma foto. Quer tirar uma foto, vai escolher um template. Escolha o template da BLR Data do Manhã com Dados. Ó, aqui, ó, já aparece eu aqui, o Wagner. Lembrando que quando você abre a câmera, ainda fica um pouco desformatado a imagem. Nós deixamos liberado para vocês poderem arrastar, então que pode arrastar, tá vendo? Então, aqui no caso, eu quero ampliar um pouquinho, posso dar um zoomzão aqui, deixar, não, vou botar um menorzinho. E vou tirar uma foto top aqui agora para poder postar, ó. Você pode espelhar a câmera, o upload em breve estará disponível, pode trocar de câmera. Então, para tirar uma foto, tá aqui. Então, vou tirar uma foto bacana aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Processando, foto tirada. E agora, o que eu vou pedir para vocês? Na parte de baixo aqui tem os botões de salvar foto, tirar uma nova foto ou compartilhar simplesmente. Se você salvar a foto, que é o que a gente pede para vocês, quando você clicar, vai dar a opção. Você quer só baixar a foto, tá? Então, aqui, ó, você quer gravar a foto no mosaico mural público, você pode deletar depois. Se você colocar não, vai só baixar. Se você colocar sim, pronto, sim, vai baixar a foto e vai colocar a foto também no nosso mural, ok? E se você quiser apagar minhas fotos, vai aparecer todas as fotos que você tirou aqui, ok? Então, eu vou fechar, não vou deletar, eu vou clicar aqui agora em mural para ver as fotos que estão no mural. Então, aqui vão ter várias fotos, algumas pessoas já tiraram, né? O lançamento é recente, então tem poucas fotos ainda. Tá aqui a foto que eu tirei, ó. Se eu ampliar aqui, eu consigo ampliá-la, ok? E você pode compartilhar nas suas redes sociais, tá? É uma função nova que a gente disponibilizou na ferramenta para dar em breve, quando você estiver na plataforma com o seu LinkedIn. Aqui, quando a pessoa clicar em Wagner Drummond, por exemplo, vai para o meu LinkedIn. Ou seja, é um momento também de você se conectar com pessoas de comum interesse, tá? Ok? Então, é isso aí. É funcionalidade nova para enriquecer aqui a experiência de vocês. E eu quero chamar aqui no palco para conduzir essa manhã maravilhosa, como sempre, grande Bergson. Bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma manhã do Manhã com Dados, né? Maravilha, Bergson.
Todo mundo já tirou essa fotinho aí? Tira e compartilha nas redes sociais, hein? Marcando Bergson Lopes Rego, Legal. marcando a BLR Data, marcando também a Digital Edu, o Wagner. Fica à vontade para marcar quem se você quiser, tá? Beleza. Eu não tirei ainda não, mas depois eu vou tirar, tá? Maravilha, Bergson. Eu tentei agora, mas aí como ele já tá com a câmera aqui, aí não conseguiu, né? Você foi falando, fui tentando aqui. Bom, vamos lá, gente. Hoje falaremos aqui sobre modelagem de dados conceitual, tá? Um tema que algumas pessoas me pediram, né, para eu estar falando um pouco aqui. É claro que modelagem de dados, né, não é algo que, assim, em uma hora, né, vocês vão sair daqui experts em modelagem conceitual. Não é isso, né? Isso requer mais tempo, requer exercício, requer prática, né? Mas eu vou passar aqui algumas considerações, né? Principalmente em função de, tanto que essas pessoas comentaram, e realmente é verdade, né? O modelo conceitual de dados é um modelo necessário hoje quando a gente fala em estabelecer uma arquitetura, e eu estou falando arquitetura de verdade, né? Não é aquele desenho das arquiteturas de referência que são componentes de uma arquitetura, né? Estou falando de arquitetura onde você consiga, né, realmente viabilizar o propósito de uma arquitetura, que é o quê? Por meio dos seus artefatos, né, garantir, né, viabilizar que a tecnologia ela consiga, né, cumprir a estratégia da organização, tá? Eu sei que hoje o desenho, né, do Data Lake, do Data Lake House, então as pessoas estão adotando um Data Mesh e isso é fundamental, tem que ter, tá? Muitas empresas têm, mas falta muita coisa ainda, né, nas empresas quando a gente fala em arquitetura, tá? Então, como eu já falei aqui do modelo de áreas de interesse, né, eu vou falar um pouquinho aqui de modelagem conceitual de dados. Wagner, você consegue compartilhar a tela? Beleza. Então, pessoal, beber uma aguinha que hoje aqui eu tô bem resfriado, tá? Então, tela compartilhada, né? Então, trazendo um pouco da visão do Dama, da MBOK, tá? Em relação ao que ele chama de modelo corporativo, que é composto por vários diagramas, tá? Nós temos aqui um modelo de área de interesse, também conhecido como Subject Area. Quem quiser saber mais sobre modelos de área de interesse, nós fizemos um webinar aqui, aí eu não lembro de cabeça quanto tempo tem, mas acho que tem já uns 2, 3 meses, tá? Onde falamos do modelo de área de interesse, que seria ali o primeiro nível, né? Um único diagrama, basicamente onde teremos um mapa mental com os principais temas ligados aos dados, tá? E em cima de cada bracinho desse mapa mental, nós construímos modelos conceituais de dados, tá? E integrados, né? Então, não vou ter um único modelo conceitual de dados, eu vou ter modelos conceituais menores, tá? Mas integrados, né? Então, o que eu quero falar aqui, por exemplo? Digamos, tá, que no meu modelo de áreas de interesse, tá, eu tenho uma área temática ali, né, um domínio que seria pessoas, né, funcionários da empresa, né? E eu tenho outro domínio ali, né, digamos que eu esteja falando aqui de uma indústria, não é, onde eu tenho a produção ali, não é, de peças, né, de materiais, não é? E aí, por exemplo, no meu modelo de pessoas, eu vou ter a figura ali, não é, do empregado, entidade empregado, não é, que vai ter o seu cargo, aí esse empregado vai ter as suas avaliações. Então, eu monto esse modelo, mas reparem que eu tenho entidade ali empregado, né, que é o funcionário, no caso, né, ou funcionário, se chamar também de funcionário, ou colaborador, né, mas eu tenho a pessoa ali, né, que trabalha na empresa, né. E aí, quando eu vou para o modelo, por exemplo, de produção, né, eu sempre quero saber
também, que aí já é outro modelo de dados, né? Quem foi a pessoa, por exemplo, quem foi o funcionário que aprovou aquele lote da produção. Então, digamos que eu esteja falando aqui de uma empresa que ela constrói peças, né, para um carro, por exemplo, né, para o mercado automotivo. Aí, por exemplo, aquele lote ali, né, daqueles para-choques que foram produzidos, quem é que supervisionou, quem é que aprovou, né? Esse quem é um funcionário também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou reutilizar, aí vou ter entidade, né, no caso ali, peça, foi produzida em outra entidade, né, que a gente chama ali de produção, alguma coisa nesse sentido, né? E ela foi supervisionada, né, ela foi aprovada, não é, que aí seria outro relacionamento, por um funcionário, tá? Então eu trago para cá a entidade funcionário, mas no fundo a origem dela é lá no modelo conceitual de empregados, tá? Então o Demibock ele traz essa visão, né, de ter modelos conceituais menores, mais integrados, tá? E ele fala também a questão da modelagem lógica, que eu não vou entrar no tema aqui, porque senão vai demorar para caramba. E, mas até adiantando para vocês, tá? Eu já vi alguns trabalhos que o pessoal faz o modelo de área de interesse, faz o modelo conceitual e depois parte direto para cá, que são os modelos físicos das aplicações. Aqui tem um lógico também, né? Mas isso é uma decisão, vamos dizer assim, que tem que ser tomada pela empresa, tá? Então, o modelo conceitual, ele é previsto sim, tá? No capítulo de arquitetura do Dama Demibock, tá? No capítulo de projeto de banco de dados também tem alguma coisa falando ali, mencionando, né? Mas é um artefato que não é uma novidade, tá, gente? Então, por exemplo, para quem já assistiu algumas palestras que eu dei, né, eu falei em alguns locais, e quando eu falo quando eu comecei lá em 93, né, em uma área de administração de dados. Naquela época, né, a gente já falava em modelo conceitual de dados, tá? E naquela época, muita gente não fazia modelo conceitual de dados. Então, é uma lembrança muito, muito importante que eu tenho, né? É, da, dessa época, porque assim, eu era estagiário, né? E estava envolvido, quer dizer, eu era ali, tinha uns 4, 5 pessoas, né? Eu era ali o cara mais, digamos assim, mais novo, né? Não tinha muita experiência, né? E o pessoal começou a falar em modelo conceitual, modelo conceitual. Eu tive a sorte de ter essa cadeira na faculdade, né? É, modéstia à parte, eu era bom nisso. E, cara, no meio lá da, da discussão, eu peguei, não, mas por que a gente não tenta fazer dessa forma aqui e tal, tal? Aí as pessoas olharam assim pra minha cara do tipo, pô, que esse cara tá falando aqui, né? E aí começaram a pensar, pô, faz total sentido, né? Então é um modelo, né? Eu vou estar falando aqui de algumas vantagens, e uma dessas vantagens é que a gente traz a discussão a nível de negócio, tá? Mas, seguindo aí, vocês podem colocar aqui já suas perguntas, seus comentários, tá? E eu segui aqui, o Wagner botou o Gil aqui dando bom dia. Bom dia, Gil, tudo bem? É, coloquem no chat de onde vocês são, né? Vamos agitar um pouquinho isso aqui hoje. Até porque hoje eu tô bem baleado aqui de uma gripe aqui. Vamos falar agora do modelo conceitual de dados, tá? Como é que nós construímos um modelo conceitual de dados? Ah, nós fazemos. Eu vou falar aqui muita coisa errada, tá? Que esses exemplos aqui que eu dou. Ah, nós fazemos aqui um trabalho de retrodocumentação, tiramos uma engenharia, fazemos uma engenharia reversa do nosso banco de dados, e aí geramos um modelo conceitual, ou
Nós vamos olhar aqui as telas envolvidas nas aplicações e vamos montar esses modelos. Vamos conversar aqui com o pessoal da equipe de projetos, devs, para estar montando esse modelo conceitual de dados. Tudo isso é besteira. Todo mundo está fazendo modelo conceitual dessa forma, está fazendo errado. Tá? Modelo conceitual é o seguinte: ele é um artefato de alto nível, tá? E ele é montado, né, ele é criado a partir do levantamento, tá, que eu faço com as pessoas de negócio. Então, todo mundo lembra, não é, quando lá atrás, quando a gente pegava, levantava os sistemas, né, fazia aquele levantamento, mesma coisa, a gente conversa com as pessoas de negócio. Hoje tem várias formas, né, de realizarmos essas conversas, podem ser reuniões, a gente pode até montar uma dinâmica, até uma espécie de inception ali, né? Mas o foco ali é o quê? Pegar os requisitos de informação e, principalmente, tá, as regras de negócio envolvidas, tá, ali dentro do contexto que nós vamos modelar. Tá? Então, o modelo conceitual de dados, ele não é um modelo, tá? Preste atenção nisso, ele não é um modelo que vai ser utilizado na implementação de uma base de dados da forma como ele foi modelado. É um modelo que eu invento uma palavra aqui, né? Atecnológico, né? É um modelo que nós não consideramos tecnologia. Tá? É um modelo que eu vou representar pura e simplesmente da forma mais simples possível o entendimento que tivemos acerca do negócio que está envolvido ali. E o que está envolvido ali? O que é necessário em nível de formação e quais são essas regras, tá, de negócio. É somente isso. Modelo conceitual de dados não tem normalização. Às vezes eu vejo, né? Não, eu criei meu modelo de dados, ele está todo normalizado, né? Que agora tem moda, né? Assim, as pessoas às vezes trazem algumas coisas que são necessárias, mas não no caso aqui para o modelo conceitual, né? Traz algumas coisas que estavam esquecidas, aí, puxa, eu li normalização aqui em banco de dados, né? Vou aplicar aqui no meu modelo conceitual, né? Tem nada a ver, tá? Modelo conceitual não entra em normalização, eu não penso em que tipo de dado eu vou utilizar, coluna, banco que eu vou armazenar, tipo de banco de dados que eu vou utilizar, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando o seguinte: mas isso aí era bom antigamente quando tudo era banco de dados relacional. Agora, por exemplo, nós trabalhamos bastante com MongoDB, por exemplo, né? E não faz sentido, cara. Faz total sentido, porque eu não entro na questão da tecnologia para construir meu modelo conceitual. Então, se você vai usar banco relacional, banco orientado a objeto, né, banco NoSQL, né, ele se aplica em tudo. Por quê? Eu não vou entrar nesse detalhe da tecnologia que eu vou utilizar, tá, para construir ele. Tá? Então, regra básica. Se eu tudo que eu falei aqui agora, se eu não levo em consideração, eu ignoro, não é? No meu processo de modelagem, eu vou pensar: mas aqui eu estou usando aqui um Oracle versão tal. Não, aqui eu estou usando um MySQL. Aqui eu estou usando o S3 lá da Amazon. Eu estou usando aqui um MongoDB. Então, vou modelar dessa forma. Você está fazendo uma enorme besteira, tá? E você está passando atestado de que você não conhece nada de modelagem conceitual. Então, por favor, quando vocês forem pensar em modelo conceitual, é um modelo atecnológico. Eu não levo em conta tecnologia, tá? E mas muita gente esquece isso daqui. Tudo bem, pessoal?
E claro, né, esse modelo ele tem um processo de modelagem, não é? Então, basicamente, a gente modela, não é, o que é percebido de interesse com que nós estamos trabalhando ali, não é? Então, eu não vou, por exemplo, digamos que eu esteja falando aqui de um clube de futebol, né? E aí vou ter lá, não é, seguindo a linha do Demi Bock, eu vou ter lá em cima o meu modelo de área de interesse, vou ter as áreas de interesse, então provavelmente eu vou ter uma área ali do marketing, né? Vou ter uma área ali que vai ter os dados, por exemplo, dos sócios, torcedores, eu vou ter uma área de interesse ali dos atletas, né? Então, quando eu for, por exemplo, entrevistar, né, as pessoas ligadas ali, né, ao tema atletas, eu não vou entrar em questão ali de dados financeiros, não, isso vai ser outro modelo, tá? Então a gente foca bem naquilo que está ali, né? E como é esse processo, né? Nós entramos em contato aqui com a realidade, né? Ou seja, o problema é esse, o negócio é dessa forma, a gente faz o levantamento, apura isso, né? Ah, vem para um processo de abstração, análise, eu penso como eu vou representar esse modelo, né? Monto essas representações, né? E apresentamos, né? E isso aqui é cíclico, tá? Então, eu costumo a falar que é outra coisa também que as pessoas dizem, né? Ah, não temos tempo para fazer um modelo de dados. Não temos ferramentas para construir um modelo de dados, né? Então, eu vou estar quebrando um pouco desses mitos ali mais para o fim hoje da sessão do Manhã com Dados, tá? Então, vamos lá, gente. E como é que ele entra, não é? Como eu falei para vocês hoje no início do Manhã com Dados, tá? Como é que ele entra, tá? Dentro de uma visão de arquitetura de dados, né? Onde eu encaixo ele. Então, nós começamos aqui, não é? Trazendo essa visão aqui do DemiBock, né? E aqui, o que que eu tenho, né? Eu tenho uma... Na hora de colar, ficou o ozinho para cá, né? Tinha que acertar isso aqui. Mas tudo bem. Quando eu trago isso para uma visão, tá? De arquitetura, não é? De como ele encaixa com os componentes de uma arquitetura. Então, aqui vocês vão entender um pouco do que eu falei, não é? Que a arquitetura não é só o desenho ali do meu ambiente de dados, né? Das tecnologias envolvidas com o meu ambiente de dados corporativo, do meu lake house, né? Não é só isso, tá? Então, uma arquitetura decente, tá? É claro que isso aqui não é para vocês pegarem e falar, não, esse aqui é o meu modelo de arquitetura, tá? Isso aqui é um modelo de componentes, né, da arquitetura de dados que foi definido para uma determinada situação, né, de uma empresa, tá? Mas a gente sempre tem que pensar no seguinte: nós teremos componentes aqui da arquitetura com viés mais estratégico, tá? E geralmente a maioria desses componentes aqui não são componentes que a arquitetura, vamos dizer assim, né? A arquitetura de dados, ela vai criar do zero. Muito do que está aqui, por exemplo, ela vai obter, tá? E ter aqui como referência. Então, por exemplo, quando eu falo de uma camada estratégica, né? Eu tenho que entender, por exemplo, como arquitetura, o mapa estratégico da companhia. Para quê? Para quando eu for pensar em dados, eu ter um norte, né, para onde a empresa está pensando, né, em seguir, né, em relação àqueles dados. Tá? Então, é algo que a gente traz para cá, que a arquitetura não cria. Cadeia de valor também é a mesma coisa. Então, a gente tem alguns componentes aqui, tá? Que, de forma geral, a arquitetura ela busca, tá? De outras áreas na companhia, tá? E aí, quando a gente vem aqui, né, a gente tem uma camada tática e uma camada operacional. O que é operacional? Aqui é onde o pessoal geralmente foca, né? Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho o desenho das minhas arquiteturas de referência, né? Então, digamos que eu tenho uma arquitetura para trabalhar a qualidade dos dados.
eu tenho uma arquitetura do meu MDM, eu tenho um RP também, ele tem uma arquitetura específica, não é? Eu tenho aqui, por exemplo, o meu Lake, que atende todo essa minha demanda, né, de necessidade de ter dados aqui consolidados. Eu tenho um self-service BI, por exemplo, e aí tem desenho dessa arquitetura, como se integra, por exemplo, com essa camada aqui. Isso aqui, gente, geralmente, tá? Nas empresas a gente encontra desenhos, tá? Que são feitos, tá? Aquilo que eu falei no início. Eu tenho também toda a parte aqui de modelos físicos, né? Onde eles estão persistidos, né? E aqui eu tenho uma visão, né? Basicamente de onde, como os dados estão distribuídos, né? Nesses mecanismos de persistência e como nós trabalhamos, né, com esses componentes aqui dentro de uma visão mais física da coisa, tá? Legal, tá? É melhor ter isso também do que não ter nada. Mas fica sempre faltando, tá? A questão do conceito de dados, daquele tema de dados, né? Quando eu falo em determinado dados da empresa, por exemplo, quando eu falo em clientes, né? Acredito que na empresa de vocês, né, basicamente um dado bem importante, o dado de cliente, né, um domínio bem importante, é o domínio de cliente. Mas quando eu falo, por exemplo, de cliente, quais as relações, né, desse domínio, né, dessa entidade de dados com as demais entidades dentro da companhia, olhando, claro, né, essa relação desse componente, né, desse domínio de dados, dessa entidade de dados, essa relação com demais áreas, né? Ou seja, se vem alguma determinação do governo ou se a empresa ela muda algo na sua estratégia ligado aos dados de clientes, qual o impacto disso hoje no meu negócio? Ou seja, porque o cliente ele não está ali sozinho, né? O cliente nós utilizamos, o cliente é um dado mestre, né? Então o cliente nós utilizamos para quê? Qualificar transações, né? Que transações são essas? Que interações são essas? E outra, né? A gente não pode ser inocente, né? De achar o seguinte: o cliente está aqui é porque ele compra, não é? Um produto ou um serviço. Então minha relação vai ser sempre essa relação, vamos dizer assim, comercial, né? Vai estar ligado a um pedido, vai estar ligado a um contrato. Não. Eu posso ter, dependendo das características do negócio, né? E basicamente a maioria vai ter esse tipo de situação. Eu posso ter relações também do tema do domínio cliente com outros dados. Então, cara, o cliente ele pode ser qualificado, né, para atuar, né, para a gente investir em outro tipo de negócio com ele. Ele é utilizado para entendermos as características para propor novos produtos, novos serviços. Esse cliente ele pode ficar chateado conosco, não é? E acionar, por exemplo, na justiça, né? Ele pode ter passado por um processo, né, de venda, não é, que não foi tão claro, né? E aí ele pode ter muita interação, por exemplo, com o call center para estar pegando mais informação, ou de algum problema, com suporte para estar resolvendo algum problema, para acionar algum tipo de garantia. Então, quando eu penso, né, principalmente nesses dados mestres e também os corporativos, a grande verdade é que essas entidades, né, elas têm aí um conjunto muito grande de relações e quando a gente para pensar, nós não conseguimos ter uma resposta clara rápido. Aí vem sempre aquilo: vamos fazer um levantamento, não é? Vamos usar aqui o discovery da ferramenta de metadados, né? E assim, não é, a gente perde muito tempo e às vezes isso não é tão efetivo, né? E aí vai acabar sempre do tipo: olha, mas e essa aplicação aqui? Pô, mas o pessoal usa ou não usa?
Desliga e vê se alguém vai reclamar. Se alguém reclamar, é porque alguém usa. Né? Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Eu já vi várias vezes acontecer, né? Então falta, tá, um entendimento quando a gente olha, né, quando a gente fala em arquitetura, falta esse entendimento, né, de como esses dados, né, eles se relacionam com outras entidades. E no modelo conceitual, tá, e aí é claro, né, que de novo, né, a ideia é falar um pouco de modelo conceitual, não ensinar o que é um modelo conceitual e nem ensinar o que é arquitetura, que uma hora a gente não consegue fazer isso. Mas a ideia, não é que cada entidade, por exemplo, de um modelo conceitual, eu possa, não é por isso que vocês estão vendo aqui várias setas vermelhas aqui, não é? Eu possa integrar com outros componentes da minha arquitetura. Então, por exemplo, termos de negócio, né? E aí vamos entrar aqui, vamos ficar usando o cliente aqui como exemplo, tá? Então vou ter ali uma entidade cliente dentro de um modelo conceitual de dados, certo? E também em demais, mas aí eu vou reutilizar, não é, ali aquela entidade, né? E essa entidade ela vai estar ligada a vários termos de negócio. Então, por exemplo, vamos pensar aqui em um banco, né? Todo mundo tem conta em banco, né? Então, o cliente, eu vou ter, por exemplo, digamos, nesse banco, eu vou ter um cliente ativo, não é isso? Eu vou ter um cliente inativo, eu vou ter, por exemplo, os tipos de cliente, não é? Então, eu tenho lá o tipo de cliente, né? O tipo da conta daquele cliente, na verdade, não é? Aí eu vou ter lá, né? O básico, o intermediário, o avançado, o top, né? Aí cada banco usa o seu nome, né? E tudo isso são termos, né, de negócio, certo? E então eu tenho que, quando eu monto a minha arquitetura, os meus componentes, eu tenho que ligar todos esses componentes, porque não adianta eu deixar tudo solto, né? A ideia é chegar, por exemplo, beleza, eu vou fazer uma pesquisa aqui no meu termo cliente. Aí, beleza, eu vou ter ali, né? Se eu utilizar uma ferramenta adequada, eu vou entrar ali, ó, cliente, o significado é esse, e aí eu vou mais ao fundo, tá? Beleza. Onde eu tenho as informações de cliente, por exemplo? E aí vai falar, olha, ela está representada nesses modelos que, né, fazem referência a esses modelos aqui físicos, a essas tabelas, tudo isso por trás eu vou ter um metamodelo para navegar, tá? Então eu consigo chegar, né, em todas essas informações. Cliente, aqui eu estou aqui com os gestores, né? Então quem são os owners, quem são os stewards, né? Quais as aplicações, né, e tecnologias que usam os dados, por exemplo, desse cliente. Então, ele é uma espécie de elo, né? Eu considero um modelo conceitual uma espécie de elo para integrar as informações da arquitetura de dados com os domínios das outras arquiteturas, negócios, aplicações, tecnologia, né? Negócios aqui é o funcional, é que está bem, a setinha bem em cima aqui, né? Também com toda a parte de governança, né? Curadoria, né? Termos, né? As principais regras. E também quando eu tenho um projeto, por exemplo, de evolução da minha arquitetura, não é? Ou seja, digamos que eu esteja falando aqui de uma empresa que ela já tem um DWzão já consolidado há bastante tempo, mas o pessoal está querendo evoluir essa arquitetura para algo mais moderno, não é? E aí nós teremos um lake house, por exemplo, né? Então, meu modelo conceitual corporativo ele vai ajudar também a ter um entendimento do negócio. Para quê? Para eu montar minha visão aqui to be, né? Porque eu tenho a visão de negócio. A primeira coisa que eu tenho que atender é negócio, tá? Então, vou ter ele aqui para, por exemplo, estar definindo a minha visão to be, né? Validar o que eu tenho de as is, que eu posso ter feito um as is meio
falar meia boca, né? Ele vai me ajudar aqui no plano, no planejamento, né? Então, eu tenho, não é, a integração aqui, por exemplo, do modelo conceitual por meio das suas entidades com diversos componentes de uma arquitetura de dados, né? Tudo bem? Vão colocando suas dúvidas aqui, tá? E como nós representamos, tá, um modelo de dados? Existem diversas notações, tá? Tem gente que usa a notação do Peter Shen, eu particularmente é a que eu gosto mais, tá? Mas tem gente que representa, por exemplo, com diagrama de classes, né? Outro tipo de representação. Gente, tá valendo aqui tudo que atenda, desde que, tá? E aí é algo importante, né? Uma vez definida a anotação, nós vamos utilizar aquela anotação, tá? Então, por exemplo, né? Aqui está faltando cardinalidade, né? Aqui é mais para mostrar realmente que tem no Peter Shen a entidade e o relacionamento, tá? Eu não estou preocupado aqui em falar a cardinalidade, se tem alguma regra, se tem algum mecanismo avançado de abstração, não, tá? E aí, por exemplo, quando eu comecei, eu falei, olha, vamos pensar aqui dentro dos dados, né, da área de pessoas, da companhia, não é? De recursos humanos, eu tenho um funcionário, né? E aí eu vou estar falando, olha, esse funcionário é lotado em um departamento. Então, eu faço todo esse desenho aqui, né? E, por exemplo, outros modelos conceituais, eles vão utilizar a entidade funcionário. Então, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é o seguinte, eu vou ter que reutilizar isso. E aí, se eu uso notações diferentes, por exemplo, tem gente que cria, não é, olhando aqui, seguindo, perdão, a anotação do Peter Shen. Tem gente que não, né, que usa, por exemplo, uma anotação a diagrama de classes. Aí, na hora de fazer esse reuso, é complicado, tá? Então, defino a anotação de vocês. Esse é um exemplo de notação que eu, particularmente, eu gosto de utilizar, porque nela, né, nós conseguimos, tá, representar algo a mais além do entidade de relacionamento, tá? Que são mecanismos avançados, eu não vou entrar aqui, tá? Mas eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, agregação é uma coisa que a gente consegue. E aí a agregação aqui do Peter Shen é diferente da agregação lá da UML, que só usa diagrama de classes, tá? Então, cuidado com isso. Mas nesse caso aqui, da agregação usando o Peter Shen, tá? O que eu tenho? Às vezes nós temos a necessidade, tá, de relacionar algo daquele relacionamento com outro tipo de entidade. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando de um hotel, onde eu tenho um cliente que vai lá e se hospeda, né? Então, esse cliente ele pode se hospedar mais de uma vez no hotel, né? Ele pode, por exemplo, morar em outro estado e ali ser um hotel que ele vai lá, não é, durante a semana, se hospeda e é um dos preferidos que ele pede, né, para o pessoal de viagem tá ali reservar. Então, ele está indo lá com certa frequência. Essa pessoa, esse cliente está indo lá com certa frequência, né? Ou podia colocar aqui hóspede também, tá? E aí, o que acontece? Esse cliente, esse hóspede, quando ele chega no hotel, ele chega com uma reserva, essa reserva pode estar até já paga, né? E aí, no momento ali que ele está no balcão, a pessoa que atende ele vai falar, olha, você, né, está no quarto tal, tá? Então, digamos que o Bergson, semana passada, né, se hospedou no quarto 208, tá? Aqui eu tenho quarto 208, aqui eu tenho o Bergson, e ele se hospedou aqui. Nessa semana, ele foi para o mesmo hotel, e o mesmo cliente, né, o mesmo hóspede, ele se hospedou, por exemplo, no quarto 801, tá? Ficou um andar mais alto. E aí, beleza, eu tenho essa relação. Tanto na semana passada quanto nessa semana, por exemplo, esse cliente ele pode ter consumido, né, serviços, produtos do hotel, né?
E aí, como é que eu faço isso? Eu vou criar um relacionamento ternário? Não, eu estou modelando errado. Eu vou primeiro, monto esse relacionamento, olha, o cliente se hospedou neste hotel, e aí durante essa hospedagem, aí eu agrego isso aqui, ele utilizou um serviço, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Não estou ensinando nem agregação aqui para ver se vocês conseguem entender uma representação que a gente fez usando esses mecanismos, tá? Outra coisa é, digamos que eu esteja falando de uma faculdade, de uma escola, né? Então, vou ter uma disciplina, né? Então, por exemplo, cálculo 4, né? Para quem passou aí, né, por cálculo 1, 2, 3 e 4. Não é qualquer um que sobrevive, né? Mas, por exemplo, as pessoas que já sobreviveram, elas sabem que cálculo 2 é pré-requisito ter cursado cálculo 1, cálculo 3 é pré-requisito ter cursado cálculo 2, por aí vai. Então, esse tipo de representação, por exemplo, autorrelacionamento, é uma representação quando surge a necessidade de relacionar a entidade com ela mesma. Ou seja, essa disciplina tem como pré-requisito outra disciplina. Tá? Então, um tipo de mecanismo avançado, né, que a gente consegue usar também, né, no Peter Shen, tá? E outro também que a gente consegue usar, aqui também a gente consegue usar em outras representações, que é o que a gente chama de generalização e especialização, tá? Então, no exemplo aqui, né, eu coloquei aqui o animal, né, uma entidade animal, uma entidade maior, né, e ela é dividida aqui, por exemplo, em mamíferos, aves e répteis, né? Aí, beleza. Como é que eu cheguei nesse desenho? Aí vai depender do meu processo de abstração. Eu posso ter identificado, né, essas três entidades como entidades importantes, cada uma tem as suas relações, né? E aí eu preciso, né, eu precisei usar, por exemplo, para representar um conceito maior que engloba isso tudo. Só que eu identifiquei aqui por baixo. Então eu generalizei, tá? Ou pode ser o contrário. Eu pensei aqui numa entidade mais alta e aí eu tive que especializar ela, criar em três, tá? E aí, no caso, eu especializei, tá? Mas, por exemplo, o modelo Peter Shen, ele atende bem isso aqui, né? Então, por isso, tá? Que eu gosto de usar ele, tá? Ah, mas eu uso o diagrama de classe da UML. E eu prefiro, beleza, não está errado, né? Só que você, no caso, definiu uma representação, que vai usar uma representação, tá? Ela, por exemplo, você vai trabalhar aqui com um pouco disso, né? Mas com outro tipo de conceito, né? Você vai estar falando aqui de herança, por exemplo, né? E tá tudo certo, tá, gente? Mas o importante é a gente definir, tá? Um tipo de representação para a gente seguir como padrão dentro da casa, tá? Ninguém com dúvidas ainda, todo mundo Ô quieto, né? Bergson, Oi. você deve estar na aba de comentários. A mensagem está no chat privado. Ah, é verdade. Perfeito, Wagner. Às vezes, pessoal, dá um problema de BIOS aqui do meu lado, tá? Então não reparem, não. Obrigado, Wagner. Tá? Nada. Tem a pergunta aqui do Alexandre, né? Só Vamos lá, corrigindo aqui, Alexandre. Alexandra Dias. Alexandra. Ah, desculpa, Alexandra Dias. Hoje eu tô meio baleado, né? Tô tudo congestionado aqui, mas vamos lá. Vamos lá, Alexandre, eu já te respondo, tá? Porque isso tem muito a ver com o que vem não nesse slide, mas no próximo, tá? E aí, quais são os benefícios esperados quando nós utilizamos, né, a modelagem conceitual? Assim, de cara, tá? Eu, Bergson, que já vem de uma atuação em dados há muito tempo, o principal, sem dúvida, é ter o modelo conceitual como o principal elemento aqui da minha camada tática. Ele é uma espécie de craque, jogador ali do meio campo, que vai estar distribuindo, né? Ele vai estar tocando aqui a bola para os outros jogadores, tá? Então é a cabeça aqui.
Então, se eu entendo bem o meu negócio, eu represento bem o meu negócio, tudo vai ficar mais fácil, tá? Desde a questão de entender a arquitetura nossa com o que está vindo aqui da estratégia, até a questão também mais física, operacional aqui, tá? Ajuda muito, tá? Mas tem outros, né? Então, por exemplo, eu vou entender melhor também os processos de negócio, tá? Eu não vou fazer desenho de processo, mapear processos aqui na minha modelagem conceitual, mas isso é um entendimento, né, que quando a gente começa a olhar o modelo, a gente pensa, né, beleza, como isso vai fluir dentro dos nossos processos de negócio, o que é realmente importante, né, para levar em conta, né, dentro do nosso trabalho, da arquitetura, né. Então, lembrando também, quando eu falo muito em governança, não é, da gente fazer, pelo menos no início, né, alguns filtros, né, do tipo, olha, quais são os dados que contribuem mais para a estratégia da companhia, tá? E o modelo conceitual de dados ajuda a entender isso também, tá? É, Padronizar o entendimento dos dados, né? Ou seja, com esse modelo ele definido, né? As pessoas vão ter uma única visão, né? Daquela entidade e suas relações. Imagina o seguinte, eu não tenho um modelo, né? E cada pessoa envolvida de áreas diferentes, elas têm visões diferentes de como aquele dado se relaciona com outros dentro da casa. Ou seja, esse meu entendimento não é homogêneo, cada um entende de uma coisa. Qualquer coisa, né, qualquer trabalho, né, que, por exemplo, um time de dados for atuar, vai ser muito mais difícil, porque cada um acha uma coisa. E aí, quando você trabalha, tá, com pessoas do outro lado, onde cada um acredita que aquilo ali funciona, se relaciona de formas diferentes, fica muito difícil você ter um alinhamento adequado ali das expectativas. Fica muito de o processo de tomada de decisão técnica fica muito mais demorado, porque você não tem consenso, né? Então, quando você tem um modelo, óbvio, nesse modelo ele vai ser avaliado, ele vai ser aprovado, né? Eu não estou falando aqui que vou colocar uma pessoa, vai sair modelando tudo, ela representou ali, está tudo certo. Não, não é isso, tá? Mas uma vez criado, aprovado, né, fica muito mais fácil de atuar, tá? E aí, quando a gente olha esse modelo, claro, né, integrado com outros modelos conceituais, fica muito mais fácil identificar o que está faltando ali a nível de negócio, o que temos, o que não temos. Então, esse processo de identificar essas oportunidades de melhoria fica facilitado, tá? A questão da integração com outros sistemas, apesar dele ser um modelo tecnológico, tá? Lembrando aqui, tá? Essa questão de integração, tá? Facilita também, tá? E óbvio, né? Já dei uma pista aqui, apoia, né? Todo esse processo de tomada de decisões, tá? Aí vem a questão, né? Que é o último slide aqui e a pergunta aqui da Alexandra é boa, tá? Por que as pessoas não utilizam modelos conceituais? Por várias formas, tá? Deixa eu botar a pergunta dela aqui. Isso aí. Ó, Alexandre, estamos revendo o processo de desenvolvimento na minha empresa. Legal. Utilizamos o desenvolvimento ágil, ok? Em que momento e quem deve desenvolver o modelo conceitual? Sugerimos que seja nas reuniões de Lean. Você deve estar falando das Inceptions aqui, né? O que você acha? Eu acho. Acabou que não vai entrar nesse esquema aqui dessa tela, mas eu já vou te responder aqui. Eu acho perfeito, tá? O que acontece, tá, Alexandre? Muita gente, tá, atribui
a dificuldade em desenvolver um modelo conceitual de dados, né, em questões ligadas ao tempo. Ah, eu vou perder tempo com isso. Ah, porque é um modelo que ninguém vai olhar. Quando você faz, por exemplo, aqui uma inception, tá? O que que acontece? Ali a gente está pensando em tudo, né, a nível de negócio. Então, sim, é um bom lugar, tá, para estar criando esse modelo conceitual. E aí, olha só, a questão que o pessoal costuma a falar do tempo, tá? Você perguntou quem faz, né? Em que momento e quem deve desenvolver. Isso aqui, se a sua Inception ela tiver a participação, que eu creio que sim, tá, das pessoas de negócio, né? Então, o que que a gente pode fazer? Algo até rápido, tá? Eu já propus trabalhos assim, inclusive, tá? No meio lá, né, das dinâmicas, né, quando a gente está levantando ali, o que que a gente faz? A gente pega um quadro branco, né, e vai, né, desenhando ali um modelo no quadro e vai discutindo enquanto está fazendo as outras coisas ali, né? Ah, e aí, óbvio, né, com a participação de negócio, a gente pergunta, e aí vai ter uma pessoa ali, né, que ela vai ser a, digamos assim, a facilitadora, tá? Ah, o ideal é até que seja um arquiteto aqui, tá? Mas às vezes a empresa não vai ter, mas assim, eu vou ter que ter uma pessoa com perfil aqui que tenha desenvoltura para propor esse modelo e desenhar ele no quadro. É isso mesmo. Você vai estar lá no quadro branco, você vai lá com o seu pilozinho, tá? Blá, 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 mexe aqui. Discute esse modelo com as pessoas, né? É, e beleza, vai lá, ó. Fechou, discutiu, pum, pá, tira foto, né? Já aí tem que ver se vocês fazem uma ata, não é? Tal. Geralmente faz. Põe esse esboço já na ata, e aí sim a pessoa responsável, tá? É, já te respondo. Você põe a pessoa responsável, né, por manter esses componentes aqui da arquitetura para ela pegar depois e, óbvio, né, fazer um modelo bonitinho, integrar com os outros modelos conceituais. Mas, assim, a essência ali você já pegou na Inception, tá? Estamos pensando em incluir o curador de negócio, né? Ó, curador de. Se você estiver falando aqui do steward como curador, evite, porque curador não é steward. Eu sei que tem gente que fala isso, né, que ensina dessa forma, mas é besteira. Curador é quem assina, que no caso seria o owner, tá? Mas se você estiver falando aqui no steward, né, beleza. Agora ele está ali para passar informação. Ele não está ali para modelar. Ou seja, eu vou ter que ter alguém com desenvoltura, tá, para estar construindo esse modelo, né? E aí essa pessoa, né, esse ou esses stewards, né, pode ser mais de um, dependendo do tema, né? Eles vão estar fazendo essa validação e aí depois, né, essa mesma pessoa, né, ou outra, aí tem que ver como está a questão de equipe e tal, vai botar ele bonitinho, vai colocar ele disponível para todo mundo utilizar, vai documentar ele, tá? Então, essa colocação que você fez foi muito boa, porque um dos mitos que eu ia falar aqui é o seguinte: ah, nós não temos tempo para fazer. Não, tem, isso não demora tanto, tá? Então, eu acho que eu te respondi, certo, Alexandre? Se não, dá bronca aqui. Fala, ah, respondeu nada, não quero saber isso aqui, né? Vamos seguir para as próximas aqui, né? É, Wagner, para que o PO e o curador de curador comigo, se for steward, é palavra que não faz sentido nenhum, tá? Para que o PO e o curador de negócios sejam responsáveis pelo. Aí eu não sei. Não sei qual é a tua pergunta aqui, não, Não, na Wagner. realidade, o Bergson, isso Ah, aí, você pulou uma. A Alexandra Dias, ela estava complementando o que você estava falando ali. tá bom. Entendi. Tem Entendi. dois em cima abaixo da Tá, pergunta dela. entendi. Então eu respondi, porque olha, para que o PO e o curador de negócio sejam responsáveis pelo modelo de dados conceituais.
beleza, eles são responsáveis, eles fazem parte do processo, tá? Mas quem vai modelar, geralmente, é alguém com entendimento, tá? Cristina, como começar a modelagem conceitual? Por unidade de negócio, os gaps de informação podem ser identificados nesse momento? Então, Cristina, eu vou, para te responder, eu vou tomar como base, tá? Isso vai depender muito do cenário, mas eu vou passar um cenário aqui que é assim, 80% das empresas estão nesse cenário, né? Que é o seguinte: os dados já existem, a empresa ela tem ou não, às vezes, modelo de físico de dados, e no máximo isso daqui. E aí o que acontece? Você quer entender como começar? Minha sugestão, tá? Antes de construir esses modelos conceituais, a gente tem que vir aqui e montar modelos de área de interesse, tá? E aí eu vou definir as áreas temáticas. Aí sim, essas áreas temáticas, cada bracinho, né, desse mapa mental, vamos dizer assim, eu vou ter um ou mais modelos conceituais. Eu posso ter até mais de um para aquele bracinho ali, tá? E aí, desculpa, eu não terminei de responder por completo. Quando eu monto esse meu modelo de área de interesse, eu vou ter aqui, né, em tese, de 12 a 20 bracinhos, tá? Assim, a gente não precisa ser tão radical aqui em ter um número de 12 a 20. Ah, eu tenho 10, tá errado? Não, tá bom. Só não vai botar 3, 4, né? Ah, ou eu tenho aqui 86 bracinhos, né? Aí tá demais. Mas dentro aqui desse 2 a 20, mais ou menos alguma coisa, tudo bem, tá? E aí quando a gente define esses conceitos temáticos aqui do meu modelo de área de interesse, eu vou priorizar, tá? Foi como eu falei com dados que eu falei do modelo de área de interesse. Tem um passo que a gente segue, que é o quê? A priorização das áreas de interesse que serão trabalhadas, ou seja, nesse sentido de estar fazendo essa representação. E aí a gente segue essa priorização, tá? Geralmente a gente define de duas em duas ou de três em três, entendeu? E aí vai montando esse cronograma. E de novo, gente, olhando para esse cenário que eu falei, que eu acredito que 80% das empresas, pelo menos, estejam nesse cenário, eu não vou parar aqui, né, tudo para construir todos os meus modelos conceituais, né? Assim, eu vou montando aos poucos, tá? Então, isso não é um trabalho, por exemplo, estou falando aqui de uma seguradora grande, de um banco grande. Isso é um trabalho que a gente vai fazer, parar 6 meses para montar isso. Não. A gente vai ter ali, sim, etapas distribuídas no ano, onde eu vou montar modelos de alguns bracinhos. Aí outros ficam para o ano seguinte, tá? Então, é algo que a gente tem que ter uma noção que é útil, ajuda bastante, mas a gente tem muita coisa para fazer também, tá? Mais importante é começar esse trabalho. Então, Cristina, na minha visão, tá? Levando esse cenário, o ideal é definir as áreas de interesse, no modelo de área de interesse, priorizar essas áreas e seguir com a construção desses modelos, tá? Espero que tenha respondido. André, bom dia, Bergson. Parabéns pela apresentação. Ok. Em nossa empresa de engenharia, tá, tem que entender o que é essa engenharia. Se é engenharia civil mesmo, ou de repente empresa de engenharia de dados. Mas vamos lá. Em nossa empresa de engenharia, estamos iniciando o processo de dados, pois tudo era desestruturado. Então, está parecido com o cenário que eu passei antes na pergunta da Cristina. Por onde começar? É, o, o que você. Por onde começar? O que você trouxe hoje deve ser feito depois de criar nossa governança de dados? Me desculpa a pergunta de leigo. Não, André, o que acontece, tá? O pessoal da curadoria, né? O pessoal tem uma visão de que a governança de dados ela abrange tudo, né? Abrange arquitetura, metadados, qualidade. Assim, a governança de dados ela é uma função, tá?
que o objetivo dela ali, em suma, tá, é garantir que as demais funções de dados funcionem da forma como foram definidas, ou seja, é garantir que seja feito o que deve ser feito, tá? Então, a governança de dados, tá? Por isso que é bom entender a teoria. A governança de dados, ela vai sempre atuar, pelo menos, apoiando alguma função dessa. No caso aqui, eu gosto muito de iniciar também com a arquitetura, tá? Então, totalmente pertinente a tua observação, né? Minha visão começa com o trabalho de governança de dados e também, e aí faz um assessment. Lembrando, gente, o assessment, ele é de gestão de dados, tá? Ele não é só de governança, tá? Então, o assessment a gente vai ter que olhar arquitetura, metadados, qualidade, infraestrutura, segurança, privacidade, tá? E aí, nesse assessment, você vai identificar os seus gaps e vai definir um roteiro, tá? Na hora de definir o roteiro, eu gosto muito de começar na arquitetura, e eu sempre, assim, sempre também muito radical, mas eu sempre penso, tá, em já nas iniciativas de curto prazo, prever a estruturação da arquitetura de dados como ela deve ser. Ou seja, isso aqui não é só ter aquele desenhozinho aqui, não é, que o pessoal ali da engenharia de dados, por exemplo, fez, tá? É contemplar isso aqui também. Então, você pode sim, tá, no início, se você entender, né, que vale a pena já criar um modelo de área de interesse, cria, tá? Tem muita gente, inclusive, em algumas situações eu uso essa abordagem do próprio diagrama de interesse, né, ele ajudar a identificar quem são os owners, né? Então, começar a arquitetura sempre no início, né? Porque você botou aqui depois de se criar a nossa governança. Não. A governança ela vai funcionar sempre em cima de outras funções, tá? Porque ela sozinha não faz sentido, tá? Então, sim, você começa junto com a arquitetura, né? E você já vai prevendo isso, tá? Tudo bem? Ah, mas tem situações que de repente eu tenho outros problemas na casa que são mais graves, né? Aí beleza, aí você vai ter que ver, aí questão de prioridade você joga um pouco para depois, ou no cenário de médio prazo, de repente, tá? Mas a princípio eu gosto bastante disso, tá? Adriana, Bergson, é papel do escritório de governança de dados incentivar o uso? Sim, claro, né? O que acontece, né? Tem muita área de arquitetura que não tem arquiteto, né? Tem pedreiro digital. E aí os caras, cara, isso para alguns arquitetos é perda de tempo, é besteira. Mas porque os caras estão muito olhando ali só a tecnologia, né? Os caras parecem aquele Mutley, né? Medalha, 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 medalha. Aí fica lá, data mesh, data mesh, data lake, 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 house, 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 house. Aí não dá. Então, assim, se você, por exemplo, atua numa empresa com esse perfil, né? Pode ser até que a governança puxe essa atividade, né? Eu não gosto muito, mas se ninguém faz, alguém tem que fazer, né? Então, para quem já assistiu o treinamento que eu faço, né, eu falo, olha, foquem sempre em montar um estratégico, um escritório de governança de dados estratégico. Mas a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir, porque tem coisas que devem ser feitas e ninguém vai fazer. Então, puxa, tá? Então, sim, Adriana, faz total sentido. Em muitas situações, pode ser até que isso fique com a, com a área de governança, tá? Aí o André, engenharia de projetos, sim, industrial, setor de vendas, beleza. Bom, gente, então era isso de novo, né? Passei aqui da hora, não é? Ficou mais alguma pergunta aí, Wagner? Não? Então, vamos fechar aqui? Excelente. Então, Sucesso. Ótimo final de até a semana, próxima Bergson. sexta. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.